A madrugada de segunda-feira, 21 de abril de 2025, ficará marcada na história da Igreja Católica e do mundo como o momento em que se despediu uma das figuras mais influentes, carismáticas e humanas da era contemporânea. O Papa Francisco, nascido Jorge Mário Bergoglio, morreu aos 88 anos, em sua residência oficial, na Casa Santa Marta, no Vaticano, em Roma. O anúncio foi feito ao mundo pelo cardeal Kevin Farrell, que com voz embargada e olhos marejados, confirmou o que muitos temiam desde que os sinais de fragilidade do pontífice se intensificaram nas últimas semanas. O fim de uma vida dedicada à fé, à justiça social e à reconstrução da confiança na instituição eclesiástica mais antiga do Ocidente. Francisco vinha enfrentando problemas respiratórios severos desde o início de março, e há cerca de 40 dias havia sido internado após o diagnóstico de uma pneumonia dupla que agravou uma condição respiratória crônica. Jovem ainda, Francisco já havia perdido parte de um dos pulmões, e esse histórico de saúde sempre pesou em momentos de maior vulnerabilidade. Mesmo assim, em meio ao quadro clínico debilitado, o Papa fez questão de manter suas aparições públicas. No sábado anterior à sua morte, ele foi visto na Basílica de São Pedro, com semblante sereno, porém visivelmente frágil. No domingo de Páscoa, 20 de abril, apareceu na tradicional cerimônia na Praça de São Pedro, abençoando milhares de fiéis em uma demonstração final de fé e compromisso com o rebanho católico. Naquele dia, o Papa não apenas acenou para a multidão. Como em tantos outros momentos ao longo de seu papado, ele aproveitou a ocasião para fazer um apelo veemente. Pediu aos líderes mundiais que não cedessem à lógica do medo, que priorizassem os necessitados, que combatessem a fome e que investissem em iniciativas que favorecessem o desenvolvimento humano. Foi a última mensagem pública de um líder que jamais se calou diante da dor alheia, que sempre colocou os mais vulneráveis no centro de sua doutrina pastoral. Francisco foi o primeiro pontífice latino-americano a ocupar a cadeira de Pedro, eleito em 13 de março de 2013, após a renúncia do Papa Bento XVI. Sua ascensão ao papado foi um marco não apenas geográfico, mas simbólico. Com ele, a Igreja voltava os olhos para a América Latina, região que abriga o maior número de católicos do planeta, e também para um novo estilo de liderança, mais simples, mais próxima do povo, mais crítica das estruturas de poder eclesiástico e secular. Nascido em Buenos Aires em 17 de dezembro de 1936, Jorge Mário Bergoglio era filho de Mário Bergoglio e Regina Maria Sivori, imigrantes italianos que lhe deram uma formação moral sólida e uma educação voltada para a valorização do trabalho. Francisco formou-se inicialmente em Química, mas aos 20 anos decidiu ingressar na vida sacerdotal. Em 1958, iniciou o noviciado na Companhia de Jesus, tornando-se sacerdote em 1969. Sua trajetória eclesiástica ganhou força nos anos seguintes. Bispo auxiliar de Buenos Aires em 1992, arcebispo em 1998, cardeal em 2001, nomeado pelo então Papa João Paulo II. Sua carreira também foi marcada pela dedicação ao estudo e à formação teológica. Foi reitor da Faculdade de Filosofia e Teologia de San Miguel, na Argentina, e doutorou-se em teologia pela Universidade de Freiburg, na Alemanha. Mas, ainda que possuísse uma sólida formação acadêmica, era sua prática pastoral que mais o destacava. Francisco era o tipo de religioso que andava de ônibus, que dispensava luxos e que preferia as favelas aos salões palacianos. Essa simplicidade se refletiu em cada gesto após sua eleição como Papa. Preferiu morar na Casa Santa, Marta, em vez do tradicional Palácio Apostólico. Substituiu o anel de ouro por um de prata, usava sapatos comuns. E, principalmente, falava com o povo e para o povo. Como pontífice, Francisco imprimiu uma marca profundamente reformista. Enfrentou com coragem
escândalos sexuais que abalaram a credibilidade da Igreja Católica. Em 2023, por exemplo, encontrou-se pessoalmente com vítimas de abusos cometidos por clérigos em Portugal. Ali, ouviu histórias de dor, reconheceu os erros institucionais e fez duras críticas à Cúria Romana e à Congregação para a Doutrina da Fé, que, segundo ele, muitas vezes se mostrava mais preocupada com a reputação da Igreja do que com o acolhimento das vítimas. Em 2025, poucos meses antes de sua morte, o Vaticano publicou novas diretrizes para a admissão de homens homossexuais nos seminários, desde que vivessem em castidade. Foi mais um movimento corajoso e simbólico que demonstrava a disposição do Papa em construir uma igreja mais acolhedora, mais inclusiva, mais coerente com os valores do Evangelho. Francisco dizia que a orientação sexual de uma pessoa jamais deveria ser um impedimento para o serviço a Deus e que a missão da igreja era abraçar, não excluir. A saúde, no entanto, sempre foi um desafio. Em 2023, foi internado com uma bronquite grave e passou 3 dias hospitalizado. Em fevereiro de 2025, voltou a ser internado após novo episódio respiratório, dessa vez mais intenso. As ausências em compromissos públicos aumentaram. Seus assessores tentaram minimizar os sinais, mas a comunidade católica mundial já percebia que o tempo do Papa na Terra estava se esgotando. Ainda assim, até o fim, Francisco se manteve fiel à sua missão. Foi visto, dias antes de sua morte, em uma cadeira de rodas, com um sorriso gentil e um olhar sereno, conversando com jovens seminaristas, incentivando-os a seguir o caminho da fé com coragem e compaixão. A notícia de sua morte provocou comoção mundial. Chefes de Estado, líderes religiosos de diferentes denominações, fiéis católicos e não católicos manifestaram-se com pesar. No Brasil, o presidente da República decretou luto oficial de 3 dias. Na Argentina, sua terra natal, multidões foram às ruas com velas e cantos religiosos. Na África, comunidades inteiras interromperam celebrações locais para orar por sua alma. Em Manila, Jerusalém, Kinshasa, Lisboa, Nova York e Pequim, igrejas católicas abriram suas portas em vigília. O corpo do pontífice será velado na Basílica de São Pedro por 3 dias, e seu funeral ocorrerá na sexta-feira, com transmissão ao vivo para todo o mundo. O caixão será depositado na cripta papal, sob o altar maior da Basílica, onde repousam muitos de seus antecessores. Francisco deixa um legado vasto. Promoveu a reforma da Cúria Romana, fortaleceu o papel das mulheres na Igreja, defendeu com veemência os direitos dos migrantes, posicionou-se contra a cultura do descartável e lançou encíclicas históricas como Laudato Si, sobre o cuidado com o meio ambiente, e Fratelli Tutti, sobre a fraternidade humana. Enfrentou resistência interna, inclusive de setores conservadores que o consideravam progressista demais. Mas jamais se desviou de sua missão pastoral: ser uma ponte entre o Evangelho e o mundo moderno. O que ficará de Francisco não serão apenas seus gestos políticos ou suas palavras fortes. Ficarão suas atitudes, a visita a um campo de refugiados, na Grécia, o abraço a uma criança com deficiência em praça pública, o beijo em um leproso, a lágrima diante de uma mãe que perdeu o filho para a guerra. Francisco fez do amor uma bandeira, da humildade uma linguagem, da justiça uma oração. E é assim que será lembrado, não como um líder poderoso, mas como um servo fiel, não como um papa distante, mas como um pastor presente, não como um chefe de Estado, mas como um irmão entre os irmãos. Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, deixa o mundo com a leveza de quem entregou tudo o que tinha, com a paz de quem viveu coerente com sua fé e com o brilho nos olhos de quem, mesmo diante da morte, jamais deixou de acreditar na vida.